irmão Gessé, ele com sua maestria, né, ele consegue pegar vídeos e reduzi-los, trazendo a essência, né? Eu recebo esta pergunta. Pergunta assim para mim: pastor, estão dizendo que o senhor já sabia de tudo que aconteceu ali no passado. Vocês me desculpem entrar nesse assunto, mas é porque vocês já estão estabilizados. Tem muita gente desestabilizada ainda e quer saber: pastor, o senhor já sabia de tudo que era cometido ali? O senhor foi conivente com tudo isso e de repente o senhor quis sair? O que foi? Eu digo para vocês, com o coração aberto, eu não sabia de nada. Estava ali lembrando, dia 23 de abril de 2021. Quando foi que nós fizemos aquela escola? Foi dia 18 de abril ou 12? 18/4. Assista, dia 18 de abril, tá no canal aí do YouTube, uma escola dominical. Talvez você vai perceber, você vai entender melhor os motivos disso aqui está acontecendo. Talvez aquele culto de 18 de abril de 2021 vai te fazer entender melhor o porquê desse ajuntamento, né? Então, dia 18 de abril de 2021, tem uma escola dominical que explica bem. Mas no dia 23 de abril de 2021, eu recebi uma carta. Essa carta ela tem 4 páginas digitadas. Essa carta não foi endereçada a mim. Ela é uma carta que foi endereçada à revista Veja em 98. E foi quando eu tive conhecimento dessa carta, dia 23 de abril de 2021. E foi encaminhada a Billy Paul, na Voz de Deus, na época também, em 98. Eu estou com o original dela aqui, uma cópia. Enviada a mim, não por terceiro, pela própria pessoa que sofreu o dano. Não é terceiros. Ao ler essa carta, eu fiquei pensando assim: não precisa me pedir essa carta. Eu nunca passei para ninguém, nunca vou passar e nunca vou permitir que ninguém leia através do meu aparelho. Às vezes a pessoa, pastor, me dá provas. A grande prova é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Do motivo do nosso ajuntamento. Essa é a grande prova. Inventam tantas histórias. A palavra que eu consigo usar acerca das histórias que inventam, eu digo baboseiras acerca dos motivos do nosso ajuntamento, né? Então, ao receber essa carta, eu não estava querendo acreditar no que eu estava lendo e pensar que grande parte dos obreiros deste companheirismo tinham esta carta nas mãos. De um fato que aconteceu de 83 até 98, são 15 anos relatados nesta carta, de crueldade, de tudo que a gente não venha imaginar que possa acontecer nos bastidores de uma igreja. Então, eu preciso ser franco, né? Tenho sido perguntado, então estou respondendo. Para não ficar respondendo de celular para celular, eu respondo de forma pública e respondo pelo que eu estou dizendo. Fiquei pensando assim: como pode pastores, obreiros, saberem disso e continuarem nisso? Ou pelo menos fazer algo para que as coisas sejam ajustadas, consertadas. Não houve conserto, não houve arrependimento. Ainda bem que eu nunca soube disso. Isso é um dos documentos que eu carrego comigo. Um dos vários outros. Que são áudios, textos, cartas, mensagens, gravações. É lamentável. Aí, para desmerecer, agora não consegue achar nada. Não, eu já sabia de tudo. Sabia lá de 98, sabia. Irmão, graças a Deus eu não soube disso antes. Porque se eu tivesse sabido disso antes, eu já não estava lá antes. Eu não saí por causa da carta. A pessoa me enviou a carta porque eu saí. Ou eu fui pedido, né, para sair, conforme você vai ver no dia 18 de abril, o relato de forma mais detalhada.
Então eu quero responder de forma pública. Eu nunca soube. A gente sempre foi tão sincero, considerou tanto o ministério, a mensagem, consideramos tanto, de forma tão... Eu pediria assim, ó, não vem me falar, me convencer. Toda tentativa de convencer a voltar a um lugar que eu considero uma prisão, né? Essas tentativas de convencer de mentiras doutrinárias, isso aí eu já fiz no decorrer da minha vida com outras pessoas. Então, eu diria assim, ó, nesse cursinho que você está fazendo agora, eu já fiz faculdade. Que eu digo, em relação às mensagens, eu já li todas elas que estavam disponíveis. Fora ouvir também, que eu ouvia. Quando você pensar em tentar me mostrar alguma coisa, saiba que isso aí que você está fazendo, eu já fiz com muita gente, tentar provar que o sétimo anjo é o fulano, que o sétimo anjo... Gente, pelo amor de Deus, como que um pastor tem coragem de enganar o povo e dizer que o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, olha só, dizer que o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 não é o anjo de Apocalipse 11:15? Tenha misericórdia, tenha vergonha na cara. Como tem coragem? Eu fico assustado. Assim como eu fiquei quando eu li essa carta. Tive que ler ela várias vezes para conseguir assimilar tamanha maldade, tamanha crueldade, tamanho... É de dar nojo. Você fala, pastor, mas você não fala. Não, eu não gosto de falar destas coisas. Olha, se o objetivo para levar as pessoas para o céu tiver que ficar falando dessa coisa, eu paro, porque eu não quero falar disso. É nojento, é ruim pensar. Mas, pastor, o senhor sabia? Responde aí, o senhor sabia? Estou respondendo então, só que eu estou complementando. Salve sua alma enquanto há tempo, se liberte desta crueldade, destas mentiras, destes dogmas, destas coisas nojentas. Doutrina falsa é nojento. Quem prega doutrina falsa é nojento. Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de nós, de nunca articularmos de forma política para ganhar membros. Irmão Macedo, o senhor lembra quando o senhor entrou dentro do escritório lá em Trindade? O senhor falou assim, pastor, o senhor precisa fazer alguma coisa. O senhor está lá dentro. O senhor precisa ajudá-los. Foi o único. Captou, antes de eu dizer qualquer coisa, ele captou. Estava ali dentro do escritório, angustiado, pensando como que eu ia fazer, como que eu ia proceder. Ele entrou lá e disse, se aquela carta lida lá é verdade, nota de esclarecimento. Por que os outros pastores estão dizendo assim, não, mesmo que seja verdade, a gente continua, mesmo que ele tenha 500 mulheres, ele é Davi, a gente continua. Não estou entendendo nada, aquela nota diz uma coisa, agora está dizendo mesmo que, então, mesmo que. Aí eu chamei ele, sentei, falei, senta aí, irmão Macedo. Eu preciso te mostrar algumas coisas. E ele viu algumas coisas. Mas só que ele tinha captado antes. Não precisou disso, não. Ele já tinha captado, ele já tinha visto, ele já tinha percebido o espírito de adultério que pairava em todo este companheirismo. É tão explícito que é quase palpável o espírito de adultério. Quando você disse aquilo, acendeu uma chama, eu falei, eu preciso ajudar. Qual que era o nosso interesse? Nos manter no companheirismo, ajudar o companheirismo, haver um reconhecimento, haver um arrependimento. Vamos lá, vamos unir forças. É o que nós fizemos. Propostas de reconciliação, propostas de arrependimento, de reconciliação, e nada disso adiantou. Mas eu fui convidado a se retirar daquela igreja. Hoje eu dou graças a Deus por isso. E nunca houve um arrependimento, nunca houve, pior ainda, aumentaram as mentiras, piorou mais ainda. Agora ficam inventando, né?
Sabia. Já sabia. Conviveu também. Ele fez também. Meu Deus. Graças a Deus. Ainda existem Josés. Eu não estou me colocando como algo acima de ninguém, mas eu digo a vocês, ainda existem Josés. Você acha que José, só no sentido de negar a esposa de Potifar, é de negar a doutrina errada. É de negar o que é contrário à palavra de Deus. É de negar as propostas. O senhor recebe muito mais ligação do que eu. E eu recebo também. Mas o senhor recebe muito mais. É toda semana. Eu já estava vendo. E eu não queria acreditar. Eu já estava vendo, mas eu não queria acreditar. Eu já tinha percebido, mas eu não queria acreditar. É assim com todo mundo. O ser humano parece que é tudo igual mesmo. E agora eu estou sofrendo muito. É assim também. Aí o outro vem e diz assim: pastor, que alegria. Eu estou tão feliz. Eu quero gritar. Eu quero falar com ele. Eu falei: não fala com ele agora não. Uma certa pessoa: não fala com ele não. Mas eu queria mostrar para ele o tanto que eu estou feliz em estar liberta. Calma, ele vai ver. O Espírito Santo é responsável para mostrar. Eu quero transmitir isso. Transmite para aqueles que já estão libertos. Compartilhe a sua alegria. E se alguém te perguntar, você fala. Fala: pastor, eu era tão sincero, eu gostava tanto. O que aconteceu? Eu falei: irmã, se eu conseguisse explicar o que aconteceu comigo, eu diria o que aconteceu com a senhora. Eu não consigo explicar. É uma dor interna que vem, é um desespero, um sentimento, aquela época, um sentimento de morte, sentimento de luto constante. Eu dormia pensando assim: esse luto vai passar amanhã cedo. Quando eu acordava, o luto. A gente perde pessoas queridas em vida. Pessoas queridas passam por nós e viram o rosto. Em vida, pessoas... Eu não digo que eles morrem, porque não morreram para mim, mas nós morremos para eles. Ninguém morreu para mim. Mas chega um momento que essa dor sai. Com a palavra, eu vou para qualquer lugar. Com a palavra, com o meu profeta. Jesus Cristo. Lá quando Moisés falou, Deus falou assim: olha, eu vou enviar um profeta como tu, e quem não ouvir as palavras dele, morrerá. Quem não ouvir as palavras do grande profeta, Senhor Jesus Cristo, vai morrer. Só que não é fisicamente não. Vai morrer um dia fisicamente, é espiritualmente, que é separação eterna de Deus. Eu tenho pena. Eu recebi uma mensagem. Nós precisamos encontrar esse pastor que fez esse negócio com vocês, que ele não conhece a estirpe de pessoas que são vocês. Eu fui responder, me bloqueou. Eu respondo agora. Pastor Elton conheceu o ancião lá em Brasília, morou praticamente junto com ele e conhece todas as falcatruas cometidas desde o ano de 60. Quer conversar com o pastor Elton? Talvez você se liberte desse calabouço. Conversa com ele. Ele conheceu o ancião lá em Brasília. Meu Deus, pessoas tão cegas. Você sabe o que é o pior de estar preso, acorrentado? É amar as correntes, é amar as algemas, é amar as grades e xingar o que está livre, abrir a boca para falar dos que estão livres. Você perguntar: pastor, você está tendo noção? Não. O que você fez? Nada. Eu me humilho perante Deus e digo: eu não fiz nada para que nós estivéssemos aqui. Eu simplesmente me lancei nisso. Eu simplesmente me entreguei nisso. Eu simplesmente me rendi a Deus. O que você fez, Júnior? Nada. Eu não tenho mérito nenhum. Todo o mérito é dele. Toda a honra é de Deus. Toda a glória é de Deus. O que você fez? Nada. Quando você for falar comigo, mandar mensagem para mim desaforada, manda para Deus. Eu não fiz nada. É Ele. A dor de parto veio por etapas. Deus precisou mostrar algo para que a gente percebesse que o problema não estava nos frutos. Os frutos estavam vindo estragados por causa da raiz da árvore. A gente estava olhando só para os frutos. Nossa, quantos frutos podres. Vamos para a raiz da árvore. Vamos olhar a raiz.